Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista. E você também lê a minha coluna no site do Antagonista, sem paywall. Fato do dia: fugiram do debate ou do Marçal? Gente, está dando o que falar essa eleição para prefeito aqui da cidade de São Paulo. Prometia ser um embate só Lula-Bolsonaro, mas já está virando uma outra coisa completamente diferente. A gente vai debater tudo o que aconteceu aqui, naquele nosso formato que você sabe que é feito para elevar o nível do debate e treinar nossa mente para uma coisa: ouvir para entender, em vez de ouvir para rebater. Como é que a gente faz isso? Eu faço assim, eu te falo os fatos e depois a minha opinião. Mas antes de eu opinar, antes de você opinar, eu te digo qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Vamos lá? Fato do dia: fugiram do debate ou fugiram do Marçal? Aconteceu o debate da Veja, aqui em São Paulo, e não apareceram três dos principais candidatos: o prefeito Ricardo Nunes, Guilherme Boulos, que é o segundo colocado, e José Luiz da Atena. E disseram, vamos dizer, por meio de fontes, passaram para a imprensa, não teve uma declaração, que não estavam indo por causa do Marçal. José Luiz da Atena chegou a dar uma entrevista para o UOL, falando: não tô nem aí se me chamam de fujão, aquilo lá era uma palhaçada, não vou. Bom, o que estava acontecendo nas redes com esses candidatos? Eles trabalhando ali a própria imagem, cada um do seu jeito. Guilherme Boulos fez uma peça para explicar que o movimento do Sem Terra nunca invadiu nada. Vamos ver. O movimento Sem Teto nunca invadiu a casa de ninguém. Eu desafio alguns dos que dizem isso para mostrar uma casa de uma pessoa que o Movimento Sem Teto invadiu. Pelo contrário, o Movimento Sem Teto já deu casa para mais de 15 mil famílias ao longo dessa trajetória. O maior projeto de moradia social que hoje está em curso na cidade de São Paulo chama Copa do Povo, é lá em Itaquera, na Zona Leste. São 2.650 apartamentos. Sabe quem está fazendo? O Movimento Sem Teto, em parceria com Minha Casa Minha Vida entidades. O movimento mapeia aquele imóvel que está abandonado há 30 anos, que deve mais imposto que o valor dele, só gera insegurança, vira lugar só de coisa ruim, de uso de droga, de crime, de violência contra a mulher. O que o movimento defende é que a lei seja cumprida, porque a lei já diz, pastor, isso não é uma opinião minha, é a lei, Estatuto da Cidade, Lei Federal de 2001, diz o seguinte: o imóvel que está abandonado tem que ser desapropriado para moradia social. Quando o governo não cumpre, o papel do movimento social é pressionar o governo para cumprir. O da Atena, no final de semana, estava falando do Silvio Santos, fez um vídeo falando disso. Meus amigos e minhas amigas, parece que a gente perdeu alguém da família hoje. Silvio Santos foi o maior comunicador da televisão brasileira e uma das pessoas mais generosas que eu já conheci na minha vida. Para mim é um prazer muito grande em razão da admiração que eu, como telespectador, tenho pelo seu trabalho. Não importa se você é o José Luiz da Atena, importa que todo dia aparece na tela e eu acompanho quando posso. Não sabia que você também foi locutor esportivo, que você foi comentarista esportivo, mas você, procurando, encontrou um lugar onde você já está há muitos anos e Deus permita que você fique por muitos anos ainda. A falta que o Silvio vai fazer é uma falta de que realmente eu acredito que existem pessoas que são insubstituíveis, não tem peça de reposição. O Silvio é uma delas. Tenho a impressão que você foi o primeiro da televisão a apresentar programas policiais com o brilhantismo e o talento que você apresenta. Pelo Silvio Santos, falando o que falou a meu respeito, é a melhor coisa, o melhor prêmio que eu poderia receber na minha campanha. Atena, o prêmio melhor que você vai receber. Muito obrigado por ter vindo, um abraço e parabéns por tudo. Que Deus o tenha, que a sua família seja confortada nesse momento
E, na realidade, a figura do Silvio é imortal pelo seu trabalho, pelo seu carinho, pela sua generosidade, por ser o Silvio Santos. Descanse em paz, meu irmão. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, postou um vídeo em que Jair Bolsonaro diz que Nunes é o seu candidato oficial e nenhum outro, nem o Marçal. Vamos ver. Olá, amigos de São Paulo, capital. Jair Bolsonaro. Sou do Partido Liberal 22 em todo o Brasil. Temos algumas coligações em algumas cidades, como São Paulo. Estamos coligados com o MDB. Nós vamos apoiar Ricardo Nunes para a reeleição. Para que não haja dúvida, o nosso vice é o Coronel Melo Araújo 22. Então, aos amigos de São Paulo, eu peço, para o bem da cidade, para o bem de todos nós, que reeleja Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo. E não esqueçam, para vereadores em todo o Brasil, 22. Muito obrigado a todos e até a vitória, se Deus quiser. Bom, e aí teve o debate em que finalmente a candidata do Partido Novo, Marina Helena, consegue participar. E ela consegue participar, chega lá, não tinham aparecido nem Datena, nem Nunes, nem Boulos, ela já meteu a placa de Fujões. É importante que o público saiba que os candidatos Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Datena assinaram um compromisso com a Veja de estar aqui hoje e não vieram. Como é que a gente pode escolher para comandar a nossa cidade alguém que não respeita um compromisso firmado? São Paulo não merece isso. Eu estou aqui com uma plaquinha aqui, ó, Fujões, é isso que eles são, Fujões, fugiram do debate, o que é fundamental para o processo democrático. E aqui, ó, Marina Helena também fez um vídeo carimbando de Fujões os seus adversários que não foram ao debate. Primeiro, eu queria parabenizar Pablo Marçal e Tabata Amaral por estarem aqui hoje. A gente tem aqui, ó, 3 candidatos Fujões. É isso mesmo, Fujões. Quem deveria estar abrindo esse debate, fazendo a pergunta, era o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que não veio aqui. Pior do que isso, gente, eles todos, os 3, tanto Nunes, quanto Boulos, quanto Datena, assinaram um termo de compromisso dizendo que estariam aqui hoje e fugiram. Como é que a gente quer, para a nossa cidade, para comandar a nossa cidade, alguém que tem medo do confronto de ideias? O Pablo Marçal é óbvio que também falou sobre isso, e o que ele falou? Que o Boulos não foi porque meteu um atestado. O Boulos não veio hoje, ele deve ter mandado um atestado, porque hoje é segunda, eu tenho emendado desde quinta. E hoje eu tinha guardado para ele uma bomba para ele responder para todo mundo, um segredo de justiça, de um negócio que ele estava portando e deve estar talvez numa clínica recuperando de alguma coisa, não sei, deve ser isso. Mas eu te vejo no próximo debate. Eu conversei com o marqueteiro do Pablo Marçal, Wilson Pedroso, e aí ele me falou o seguinte, olha, políticos tradicionais que não sabem lidar com o novo e se acham donos da bola, agora que estão levando goleada, preferem fugir com a bola debaixo do braço. Olha lá. E o prefeito preferiu se aproximar dos candidatos do presidente Lula ao invés de ficar com a democracia do debate. Eu, se fosse estrategista do prefeito, não teria deixado ele se aproximar do presidente Lula nessa decisão de não vir debater. Bom, a gente teve o Pablo Marçal mirando bastante, já que o Boulos não estava, e ele e a Marina Helena aparentemente se dão muito bem, ele mirou na Tabata Amaral. Comunista, desculpa, ela é uma mulher brilhante, a que mais estuda aqui, tem que assumir, ela estuda demais. Não tem um marido, não tem filho, não tem problema, dá para estudar. Eu confesso, ninguém ganha, né? Medalha de ouro para estudar. Porque tem os afazeres da vida, né? Uma pessoa, quando ela tem uma família, ela tem mais compromisso para serem feitos. Não é nada que é demérito, é só imaturidade. Vocês ficam às vezes doídos quando eu falo isso, mas a verdade é que as decisões que as pessoas tomam na vida mostram o nível de maturidade dela. Ela é um exemplar legisladora. Eu acredito que ela vai continuar fazendo isso, que o povo de São Paulo não quer alguém que não tenha pujança e nem gestão, não tem experiência com isso. Então, assim, não sabe o que é empreender, não sabe o que é riqueza, não sabe o que é um tranco do casamento. É só perguntar para todo mundo que é casado.
Não é que eu estou desvalorizando, eu estou falando, ela não tem perfil. Se eu fosse um eleitor, eu ia olhar para o perfil e falar, ela tem futuro. Deixar de ser esquerdista, ela tem futuro, ela é brilhante. Vou te falar a verdade, a minha avaliação, ela é muito boa no que ela faz. A Tabata Amaral assumiu de vez esse papel da franco-atiradora. E ela tem uma estratégia agora de ir para cima do Pablo Marçal, mas não com argumentos para a esquerda ouvir, com argumentos para o bolsonarismo ouvir. Ela quer colar no Pablo Marçal a pecha de seu Dória 2. Não adianta de nada dizer que vem ao debate se não vai participar. Covarde também. A gente tem aqui o Felipe Sabará, que coordena o plano de governo do Marçal. Enquanto era secretário do Dória, homem forte do Dória, Felipe Sabará propôs distribuir ração para alimentar as pessoas mais pobres. Então minha pergunta é, você concorda ou não com essa proposta do Felipe Sabará? Você concorda ou não em distribuir ração para as pessoas mais pobres? Mas a sua pergunta vai ser respondida logo após o debate. Eu vou aproveitar o tempo que eu tenho para isso. Essa mesma covardia que a gente está vendo, especialmente de Nunes e Boulos, a gente também vê aqui com o Marçal, quando se recusa a responder as minhas perguntas e coloca tudo na rede social, porque deve ter alguém lá pesquisando e formulando a pergunta para ele. Gente, até na coisa que os bolsonaristas falavam do Dória calça apertada, a Tabata Amaral entrou. Vamos ver. Nem o Bolsonaro confia em você. Falou nessa semana que você é igual ao produto estragado. E aí, quando a gente olha para o seu redor, o que a gente vê, na verdade, é a equipe do Dória. Pesquisem quem é o Wilsinho que tá com ele, pesquisem quem é Felipe Sabará, até a calça tá mais apertadinha. Então, minha pergunta é, você acha que o Bolsonaro lhe rejeita porque você é o Dória 2.0? Pois é. A gente teve aí uma declaração do Jair Bolsonaro na CNN, que é nesse público também bolsonarista, que a Tabata Amaral quer mexer e falar, o Pablo Marçal é tipo um Dória. Teve um problema também com o público bolsonarista, porque o prefeito Ricardo Nunes fez uma propaganda para a candidata a vereadora Joyce Hasselmann, que é vista pelos bolsonaristas como traidora. Então, isso aí está sendo levado, construído ainda. E o presidente Bolsonaro, dá uma olhada aqui no vídeo que ele faz de apoio ao Ricardo Nunes, ele tem dificuldade, porque aparece um pessoal, gostamos de vocês e não do Nunes, então faz o M. Tô fechado com o meu presidente Bolsonaro, mas dessa vez eu não concordo com esse candidato que ele quer para prefeito, por isso estou torcendo para o Marçal. Amamos o capitão, não o Nunes. Faz o M. E aí existe essa dificuldade com o eleitorado e essa questão. O que vai valer mais, né? O Jair Bolsonaro dizendo que o candidato dele é o Nunes ou coisas como isso aqui? O Pablo Marçal falando que está tudo bem entre ele e o Bolsonaro. Muita gente da direita que gosta desse perfil, né, que vai para o confronto, que fala verdadeiramente, né, verdades em público, ele tem aspectos positivos e negativos, né? É um empresário, é uma pessoa que eu curto muito esse perfil, né? Bem sucedida financeiramente, não precisa entrar na política para sobreviver. E lá tem a figura nova do Pablo Marçal, que fala muito bem, uma pessoa inteligente, tem suas virtudes. Então faz o M. Esse é o Marçal. Esse é o Marçal, que vai dominar tudo e vai ajudar geral. Faz o M de Marçal. Esse é o Marçal, faz o M de Marçal, pro Brasil voltar ao normal. Faz o M de Marçal. Só lembrando que Jair Bolsonaro mudou o tom. Numa entrevista à CNN, ele chamou o Pablo Marçal de mentiroso. Ele não tinha feito isso até agora, apesar do filho dele, Carlos Bolsonaro, já estar xingando Pablo Marçal há algum tempo. E aí, o que é que vocês acham disso? Calma, que antes de você achar, a gente vai para as narrativas. Nessa briga do Bolsonaro com o Pablo Marçal, é óbvio que a gente tem de torcer pela briga. Porque quando a gente acha que a coisa não podia piorar, que o fundo do poço era o Bolsonaro, aí tem um subsolo, que é esse coach picareta
que está transformando a eleição num circo. Na verdade, não dá nem para saber por que o TSE permitiu essa candidatura. Agora que ele fica toda hora acusando Guilherme Boulos de ser cheirador, sem produzir nenhuma prova, sem ter nem indício, essa candidatura tinha de ser impugnada. Não tem como haver uma eleição séria em São Paulo com este palhaço desse Pablo Marçal só tumultuando. E quem que vai atrás dele? É essa gentinha da extrema-direita bolsonarista que acredita em qualquer picareta. Não fará falta nenhuma na eleição. Esse Boulos é um covarde mesmo, né? Pablo Marçal falou e disse, meteu o atestado. Marçal tinha metido uma carteira de trabalho na cara dele no outro debate. Ele assustou, pegou alergia, sei lá o quê. Não vai aparecer em mais nenhum debate. Vai ficar aí desfilando com o Lula, com a Marta Suplicy, mas debater mesmo que é bom, ele tem medo. E o bolsonarismo, dessa vez, tem 2 candidatos em São Paulo. A direita está muito bem servida em São Paulo. O candidato do presidente Bolsonaro é o Nunes. Mas tem muita gente que prefere o estilão do Pablo Marçal, que vai lá, que fala umas verdades na cara, que isso, que aquilo. O que a gente não pode permitir é comunismo. Nem o comunista invasor, que é o Boulos, né? Comedor de açúcar, e nem a para-choque de comunista que está aí nessa eleição. E qual é a minha opinião? Essa eleição de São Paulo é aquela em que a gente vai saber 2 coisas. Se tempo de televisão ainda conta e se os seguidores de Bolsonaro são fiéis a ele ou se são um grupo volátil que é fiel a quem faça o discurso dele, mesmo que não seja indicado por ele. O que a gente sabe de tempo de TV, começar sobre tempo de TV, muita gente fala, não, Jair Bolsonaro se elegeu sem nenhum tempo de TV. Não é verdade. Jair Bolsonaro já tinha muito tempo de TV, nesses programas tipo Super Pop, CQC, ele já aparecia porque o pessoal gostava de botar ele lá para tirar sarro da cara dele. E quando ele começou a falar um mundo de absurdo na eleição, só se falava sobre Jair Bolsonaro. Já ouvi de gente que trabalhou no marketing do Bolsonaro. Ninguém teve tanto tempo de TV na história das eleições brasileiras quanto Jair Bolsonaro. Não tinha no horário eleitoral, mas só se falava nele, que é muito semelhante com o que aconteceu com Trump nos Estados Unidos. Após qualquer evento presidencial, só se falava nele. A gente teve esse fenômeno com o Bolsonaro, que a internet foi muito importante para ele, foi mais importante do que em todas as outras eleições anteriores aqui no Brasil. Foi um fenômeno parecido com aquele verificado na eleição do Obama em 2008, que é o primeiro grande caso em que a internet tem peso de verdade junto ao eleitorado. Mas agora nós estamos vendo uma outra coisa aqui na eleição municipal de São Paulo. O que se passa na TV sobre o Pablo Marçal talvez não atinja um público tão grande quanto o que ele atinge via redes sociais. Ele tem uma relação diferente de fidelidade com seu público, porque o Jair Bolsonaro tem a fidelidade, porque ele é a voz que a pessoa fala, este cara fala o que eu queria falar, ou este cara xinga quem eu queria xingar. Essa é a relação com o Bolsonaro. E aí vem ele como anti-establishment, contra o sistema, e isso e aquilo. O Pablo Marçal tem uma coisa além. Ele atiça o sonho do seguidor dele. Ele tem muito seguidor que é grato a ele, que fala, eu mudei a minha vida porque eu desbloqueei lá o meu código com o Pablo Marçal. E olha, gente, você pode achar uma bobagem, ok, não é 1, não é 2, não é 3, é um monte. Isso é um fenômeno, isso existe, ele tem muita gente grata a ele. E ele tem este perfil de instigar, que é muito parecido com o perfil que
cai no gosto do bolsonarismo. O bolsonarismo gosta disso, da provocação, do instigar, do não respeitar as regras de determinados lugares, como eles falam, que a direita limpinha não gosta do Bolsonaro. É como se ele tivesse de ser sempre uma espécie de transgressor de pequenas regras nos ambientes formais. Isso cai muito no gosto do eleitorado dele. Boa parte desse eleitorado sequer conhece as regras dos ambientes formais, muitas vezes se sente diminuído. Tem gente que se sente diminuída de ver que em determinado ambiente todo mundo se comporta assim e poxa, não sei como me comportar, então não vão me ouvir porque eu não sei como me comportar em determinado ambiente, então quer dizer que eu sou menos porque eu não domino essa regra social, quer dizer que eu penso menos porque eu não domino uma regra de uma elite. Muita gente que pensa assim, que se sente assim, gosta deste perfil, que tem o Bolsonaro, que tem o Pablo Marçal. Então agora o que nós vamos ver quando chega a TV na propaganda, o indicado do Bolsonaro, que é o Ricardo Nunes, que tem a maior parte do tempo de TV, ele cresce ou não? E a outra coisa é a fidelidade dos bolsonaristas. Até o momento, para onde Bolsonaro apontou o dedo, foram se elegendo pessoas. Há exceções importantes, alguns que viraram influência falida aí, que vive de falar mal dos outros, que ele apontou o dedo, a pessoa não foi eleita, mas nem para vereador na outra eleição, nem para deputado, nem para nada. Mas é um ou outro. O que a gente sabe é que quando ele aponta o dedo, que esse eu não quero mais, o eu não quero mais, a militância dele cai matando. E é mais ou menos isso que a gente está vendo à prova na eleição. O Bolsonaro consegue apoiar o Ricardo Nunes, que tem um perfil tradicional, mais de homem educado e que já é o prefeito de São Paulo, e levar o seu apoio a alguém que tem esse perfil, ou não? O eleitorado do Bolsonaro só vai atrás dele se o indicado for alguém com esse perfil disruptivo das regras sociais, que é o perfil do Marçal. A narrativa o bolsonarista já tem, e eu vou dar aqui para vocês. O Nunes é, na verdade, o candidato do Valdemar Costa Neto, mas o capitão, lá no fundo, queria o Marçal. Vai colar isso ou vai colar a real, que é Jair Bolsonaro apoia a reeleição de Ricardo Nunes? É pagar para ver. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Depois de amanhã a gente tem um programa super, super especial. É o nosso especial de 1 ano. Muitos de vocês participaram aqui nas redes. Eu não pude selecionar todos, selecionei alguns trechos preferidos, enfim. Equipe toda aqui trabalhando, espero que vocês gostem. Grande beijo, volto amanhã às 5 da tarde.